E aí, pessoal, beleza com todos vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, eu sempre estou contando aí para vocês alguns fatos que aconteceram comigo dentro do sistema religioso. E, pessoal, eu já contei aqui no Facebook algo que aconteceu comigo. Eu tava, pessoal, já tinha um bom tempo que eu tava assim, já tinha saído da Igreja Assembleia, né? E aí eu tava à procura de uma igreja assim, mas assim, não queria mexer com o seu obreiro de igreja não, né, pessoal? Só queria mesmo ir lá, né, ouvir a palavra, vir para casa e pronto, sabe, tranquilo. Não queria mais mexer com tocar na igreja, nem pregar, nem dirigir o culto, nem nada, né? Mas assim, pessoal, quando você estuda a Bíblia, você sabe como manusear ali o culto, né? Você sabe dirigir um culto bem, né? Então, assim, fica difícil para você ficar parado que as pessoas percebem um pouco de talento que você tem. E aí, pessoal, eu estava visitando algumas igrejas, né? E aí eu fui visitar a igreja de uma pessoa, de um casal, né? Que veio aqui pro meu setor aqui na época. E aí eles queriam abrir uma igreja aqui, abriu, né? E abriu a igreja, eu fui visitar eles depois lá. Quando chegou lá no dia, pessoal, eles me deu uma oportunidade lá e eu peguei e comecei a desembolsar, né? Fiz uma pregação lá, né? E aí o que que acontece? Eles gostou muito daquela pregação e viu que eu tinha um pouco de talento, me convidou para congregar junto com eles, pegou meu endereço para vir na minha casa, né? Falei, não, eu vou passar o endereço, mas eu não tô afim de congregar, não. Tô afim só de visitar, só ouvir a palavra e ir para casa. Beleza? Ele falou, não, não, mas você vai gostar, nós vamos te dar oportunidade, que você vai ter oportunidade. Eu falei, não, mas eu quero só ficar ouvindo mesmo, vir aqui, sentar aqui, ouvir e ir embora para casa. Mas vocês serão bem-vindos na minha casa. Aí eu passei o endereço para eles, eles vieram aqui na minha casa, pessoal. Quando chegou aqui na minha casa aqui, pessoal, eles já foram assim, observando o meu quintal, observando a minha casa, né, o casal. E aí eles entraram, né? Convidei, entra para dentro, eles entrou para dentro, né? E nós foi conversando e conversando, e conversa vai, conversa vem daqui, né? Eles observando, né? Me chamando, disse que tinha um propósito lá da igreja expandir, né? Que Deus tinha mostrado para eles também, que tinha até um lote aqui que Deus ia dar o lote para eles, né? Não sei como que ia dar esse lote para eles, né? Eles falando, né? Que Deus ia abrir as portas, que ia dar um lote aqui para eles, abrir igreja deles aqui, construir igreja deles aqui no setor, né? E aí, beleza, pessoal. Depois que a gente conversou muito sobre as partes, né, da igreja que passou, a liturgia todinho passou para mim, falou, não, eu vou indo lá, vou ajudando lá, vocês, no que eu puder ajudar lá, eu ajudo vocês lá, eu vou estar indo lá. Aí ele foi fazer oração, né? Foi fazer oração para ir embora, né? Porque eu tinha visitado aqui, né? Tava eu e minha mãe, né? E minha mãe estava junto também comigo, né? E aí o que que acontece, pessoal? Ele começou a orar junto com a esposa dele, né? E logo que eles começaram a orar, né, começou a entrar naquelas línguas estranhas, né? As línguas estranhas, eu já não acreditava muito nessas línguas estranhas, viu, pessoal? Já de muito tempo. E aí, como eu sempre assim, sempre respeitei, sabe, pessoal? Nunca falei nada assim não. Só que tem coisas, pessoal, que você tem que falar. Tem coisas que você tem que falar, não é desrespeitar, não, é você se proteger das mentiras. É você se proteger das mentiras. E aí, pessoal, começou a revelar e tal, né? E falando que Deus ia me dar um carro novo, até porque eu tinha desmontado o carro meu aqui, né, pessoal, que eu ia reformar ele, né? Então eu mesmo tinha desmontado na época, né? Que eu trabalhava com um pouco de pintura também, sabe, de pintura, né, pessoal? Estava desmontado e falando que Deus ia me dar um carro novo, etc e tal, ver o que é esse trem tudinho, e falando línguas estranhas, etc e tal, né? Aí olhou para minha mãe, né, e falou que a nossa vida, né, estava travada, né, que tinha um espírito que estava travando tudo, porque a minha mãe não era dizimista, né, que ela tinha que dizimar, etc e tal, né? E eu fui só ouvindo aquilo ali. Aí depois que terminou a oração, né, foi agradecer, eu falei, pastor, Deus te usa mesmo? Só uma pergunta. Eu falei, não, Deus me usa em revelação, irmão. Deus me usa em revelação. Não, porque o senhor falou algo aí que eu fiquei com um pensamento aqui. Porque o senhor falou que a minha mãe não é dizimista. O senhor falou que o Espírito Santo revelou para o Senhor que a minha mãe tinha que dizimar, que as portas iam abrir para ela, né? Então o senhor falou aí. Só que é o seguinte, pastor, eu sou sincero. A minha mãe sempre foi dizimista e fiel. Porque é eu que pego o dinheiro, né?
Ela mostra para mim o dinheirinho dela que ela recebe, né? Aí ela mostra para mim e pergunta quanto que ela tem que dar de dízimo. Aí eu falo para ela a quantia certinha, né? Para ela colocar dentro do envelope. Eu até coloco o dinheiro para dentro do envelope e ela ainda coloca até R$ 5 a mais passando. E assim ela pede para me escrever o nome, né, dos meus irmãos para pedido de oração. Eu escrevo o nome para ela, mesmo assim, pessoal, estou dizendo aqui para vocês, mesmo eu discordando. Eu ainda fazia isso para minha mãe, que eu discordava do dízimo, né? Sempre discordei, pessoal, do dízimo, porque eu tinha estudado a fundo a história do dízimo. Até aqui no Facebook, aqui, né, no canal do YouTube também, tem um estudo aí sobre o dízimo, né? A realidade, né, do dízimo, né, de onde que começou o dízimo, eu tenho um estudo sobre isso tudo, né, pessoal? Então, assim, eu já discordava, já discordava muito sobre esse dízimo, e discordo até hoje. Hoje, como eu já estudei muito, assim, aprofundadamente, né, o estudo sobre o dízimo, que eu tenho aqui no Facebook, então o que que acontece, pessoal? Eu falei para ele, falei, ó, minha mãe é dizimista fiel, cara. Então não foi o Espírito Santo que revelou para o senhor, não, me desculpe, mas a minha mãe é dizimista fiel e eu sou testemunho dela aqui, que eu que ponho o dinheirinho dela aqui, ó. Ela não deixa de dizimar, sempre está dizimando e ela sempre dá R$ 5 a mais passando aqui, ó. Então tem alguma coisa errada. Aí ele começou a abrir o olho, né, ficou meio assim, cismado, não, mas Deus me revelou. Eu falei, não, tá, essa revelação do Senhor não foi verdade não, viu? Aí já ficou sem graça o papo, né? Aquela oração fervorosa, a pessoa já bateu aquele espírito assim meio estranho, né? Que eu olhei assim pra eles, assim, ficou meio com o pé atrás assim comigo, né? Porque viu que eu conhecia do negócio, né? Como diz o ditado popular, eu conhecia dessas línguas estranhas também, né? Não ia me enganar fácil, né? Aí depois, pessoal, eu fui ajudar eles lá, sabe? Fui ajudar eles lá, mas quando o pastor ia pegar, pessoal, mais a pastora, quando eles ficavam olhando para mim, eles nem falavam língua estranha, nem entrar, quer dizer, um medo deles ali, eu não sei o que aconteceu, quando eles me viam ali, eu ficava olhando, né, porque eu sempre fui assim, pessoal, eu não fiquei desse negócio assim de ficar fazendo assim, igual os crentes fazem aí, ficar estranho, não, eu ficava prestando atenção. E ouvindo, né, e prestando atenção com o olho, meu amigo, o que estava acontecendo ali, sempre fui assim. Geralmente as pessoas falam assim, pessoal, que as pessoas que não ficam rodando assim, né, ficam fazendo aqueles lances tudinho com as mãos, tudinho ali, é porque não tem o Espírito Santo, mas não é verdade não, é mentira. Quem está olhando ali, prestando atenção, está prestando atenção certinho, está ouvindo, né, no que o pastor ou o pregador, o evangelista que está pregando isso certinho, está prestando atenção com o olhar, tá entendendo? Porque eu já vi muitas coisas, pessoal, muitas enganações, já ouvi muitas pregações também equivocadas aí, pessoal, enganosas aí. Então, pessoal, o que que acontece? Aí eu fui ajudar eles lá, pessoal, mas assim, não deu certo não, que eu fui vendo umas coisas erradas lá, sabe? A mentira que tinha um lote aqui também, disse que Deus ia dar um lote para eles e não aconteceu nada. Aí aconteceu uns erros deles lá, eles ficou pouco tempo aqui, pessoal, ficou acho que uns 5 meses, mais ou menos 6 meses aproximadamente, aí não deu certo não, saiu até meio corrido, não sei o que aconteceu não, mas saiu corrido aqui, pessoal, saiu corrido aqui, e aí, pessoal, não deu certo eu ficar com eles, mas é isso aí, pessoal, sempre que eu tô falando para vocês, não tenha medo de questionar, pessoal, não tenha medo de questionar não, viu, pessoal, eu, por exemplo, eu não tenho crença nenhuma, mas o que eu passo aqui para vocês, pessoal, é um exemplo de alguém que levou a crença com toda a sinceridade e honestidade. Então, pessoal, tudo que eu falo aqui para vocês aqui é com muito respeito a você que está me ouvindo, está me assistindo aí, com muito respeito à sua fé. Mas como eu sempre falo para vocês, eu sou neutro, né? Não pendo nem para o lado esquerdo nem para o lado direito, né? Eu olho a Bíblia com o lado neutro, gosto de estudar a Bíblia, mas faça isso, pessoal, não deixe de questionar. Quando vocês verem alguma coisa errada, pode ser pastor, poderia até ser minha mãe ou meu pai sendo pastor. Se fizesse trem errado lá, eu ia falar tranquilamente, eu ia falar, se fosse meu pai sendo pastor, né, ou a minha mãe sendo pastor, eu ia falar, não, tá errado. Porque geralmente é igual eu falei para vocês no vídeo anterior aí, né? As pessoas põem na cabeça que é pastor, que é pastor, que é pastora, que é pastor, mas estudar a Bíblia não quer. Meditar, só fica, não, eu vou meditar pela fé, em oração, em jejum, mas não adianta não, pessoal, você tem que ler. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, é isso aí, valeu, tchau, tchau.